Oi, eu sou o Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Hoje é o dia 39, vamos continuar seguindo em frente. Vamos ler hoje do Êxodo, capítulo 21, apenas um capítulo do Êxodo, e também um capítulo de Levítico, capítulo 14. Então, Êxodo 21 e Levítico 14. E depois estaremos rezando o Salmo 75. Novamente, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension, em inglês, mas você pode acompanhar usando qualquer Bíblia católica que você preferir. Recomendamos a Bíblia do Peregrino para você poder acompanhar a tradução que a gente tem aqui. E se você estiver interessado em acompanhar quais são os seus próximos capítulos, ou imprimir e marcar o quanto você já leu, você pode baixar o nosso plano de leitura gratuitamente no link na descrição do vídeo. E também você pode se inscrever no canal. Aí a gente vai aparecer para você todos os dias nesse ano e também clicar no sininho para você não perder nenhum episódio. Mais uma vez, hoje vamos ler Êxodo capítulo 21, Levítico capítulo 14 e o Salmo 75. Para a gente permanecer na leitura que o Padre Mike fez, a gente vai ler o capítulo 21 até antes de leis sobre a propriedade. Essa parte de leis sobre a propriedade a gente vai ler amanhã, junto com o capítulo 22. Então vamos lá. Êxodo capítulo 21. Decretos que lhes promulgarás. Leis sobre a escravidão. Quando comprares um escravo hebreu, ele te servirá 6 anos e no 7º partirá livre, sem pagar nada. Se veio sozinho, partirá sozinho. Se trouxe mulher, a mulher partirá com ele. Se foi seu dono quem lhe deu a mulher, da qual teve filhos ou filhas, então a mulher e os filhos pertencem ao dono. O escravo partirá sozinho. Mas se o escravo disser, gosto do meu amo, da minha mulher e dos meus filhos, não quero ficar livre. Então seu dono o levará diante de Deus, o aproximará da porta ou da ombreira, e com uma sovela furará a orelha do escravo. E este permanecerá escravo para sempre. Quando alguém vender sua filha como escrava, esta não partirá livre como os escravos. Se seu dono, a qual fora destinada, não gostar dela, deixará que a resgatem. Não tem direito de vendê-la a estrangeiros, já que foi desleal com ela. Se a destinou a seu filho, ele a tratará como filha. Se tomar nova mulher, não privará a primeira de comida, roupa e direitos conjugais. E se não lhe der essas 3 coisas, ela poderá partir gratuitamente, sem pagar nada. Legislação criminal. Quem ferir mortalmente um homem é réu de morte. Se não foi intencional, Deus o permitiu, eu te indicarei um lugar onde poderá buscar asilo. Mas, se alguém está de briga com seu próximo e o assassina com premeditação, tu o arrancarás do meu altar e o matarás. Quem ferir seu pai ou sua mãe é réu de morte. Quem sequestrar um homem para vendê-lo ou retê-lo é réu de morte. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe é réu de morte. Casuística criminal. Quando surgir uma briga entre 2 homens e um ferir o outro a socos ou pedradas, sem causar-lhe a morte, mas obrigando-o a ficar de cama, se o ferido puder levantar-se e sair à rua com a ajuda de uma bengala, então aquele que o feriu será declarado inocente. Terá unicamente de pagar as despesas da cura e da convalescência. Quando alguém ferir seu escravo ou sua escrava com uma vara, matando-o no momento, será declarado culpado. Mas se o escravo continuar vivo, 1 ou mais dias, então o dono não será condenado, porque o escravo era propriedade sua. Quando numa briga entre homens alguém ferir uma mulher grávida, fazendo que ela aborte, mas sem causar-lhe nenhuma lesão, será imposto ao causador a multa que o marido da mulher exigir, e ele pagará diante dos juízes. Mas quando houver lesões, serão pagas, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Quando alguém ferir seu escravo ou escrava no olho e o inutilizar, dará liberdade ao escravo em troca do olho. E se lhe quebrar um dente, lhe dará liberdade em troca do dente. Quando um touro matar a chifradas um homem ou mulher, ele será apedrejado, e não comerão sua carne. O dono é inocente. Se se tratar de um touro que já chifrava antes e seu dono, avisado, não o prendeu, então se o touro matar um homem ou mulher, será apedrejado, e também seu dono é réu de morte. Se lhe puserem um preço de resgate,
pagará em troca de sua vida o que lhe pedirem. A mesma norma será aplicada quando o touro chifrar um jovem ou uma jovem. Mas se o touro chifrar um escravo ou uma escrava, o dono do escravo cobrará 300 gramas de prata, e o touro será apedrejado. Quando alguém abrir um poço ou cavar um buraco e não o cobrir, se um boi ou um asno cair nele, o dono do poço pagará, devolvendo em dinheiro ao dono do animal, ficando com o animal morto. Quando um touro matar a chifradas o touro de outro dono, ele venderá o touro vivo e repartirão entre eles o dinheiro. Dividirão também entre os dois o touro morto. Mas se era sabido que o touro já chifrava e seu dono não o mantinha preso, então pagará touro por touro, e ele ficará com o touro morto. O livro de Levítico, capítulo 14. O Senhor disse a Moisés: Rito de purificação das afecções cutâneas. No dia em que o doente se apresentar ao sacerdote, o sacerdote sairá fora do acampamento e comprovará que o doente se curou de sua afecção cutânea. Depois mandará trazer para o purificando 2 aves puras, vivas, ramos de cedro, púrpura, escarlate e rísopo. O sacerdote mandará degolar uma das aves numa vasilha de argila sobre água corrente. Depois pegará a ave viva, os ramos de cedro, a púrpura, a escarlate e o hísopo, e os molhará, bem como a ave viva, no sangue da ave degolada, sobre a água corrente. Salpicará 7 vezes aquele que está se purificando da afecção, e o declarará puro. A ave viva será depois solta no campo. O purificando lavará suas vestes, cortará completamente os cabelos, se banhará e ficará puro. Depois disso, poderá entrar no acampamento. Mas durante 7 dias ficará fora de sua tenda. No 7º dia, rapará a cabeça, cortará a barba, as sobrancelhas e todos os pelos, lavará suas vestes, se banhará e ficará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira de 1 ano sem defeito, 12 litros de flor de farinha de oferta, amassada com azeite, e 1/4 de litro de azeite. O sacerdote que oficiar a purificação apresentará tudo isso, junto com o purificando, diante do Senhor, na entrada da tenda do encontro. O sacerdote pegará um dos cordeiros e o oferecerá como sacrifício penitencial, junto com 1/4 de litro de azeite, e os agitará ritualmente diante do Senhor. Depois degolará o cordeiro no matadouro das vítimas expiatórias e holocaustos em lugar santo, porque a vítima penitencial, assim como as vítimas expiatórias, pertencem ao sacerdote, são porção sagrada. O sacerdote pegará sangue da vítima penitencial e com ele untará o lóbulo da orelha direita, o polegar da mão direita e o polegar do pé direito do purificando. Depois derramará um pouco de azeite em sua mão esquerda e, untando nele o indicador de sua mão direita, salpicará 7 vezes diante do Senhor. Com o azeite que lhe fica na mão, untará o lóbulo da orelha direita, o polegar da mão direita e o polegar do pé direito do purificando, onde havia untado o sangue da vítima penitencial. O resto do azeite que lhe fica na mão o derramará sobre a cabeça do purificando, e assim expiará por ele diante do Senhor. Depois o sacerdote oferecerá o sacrifício expiatório e fará a expiação por aquele que está se purificando. A seguir, degolará a vítima do holocausto e a oferecerá junto à oferta sobre o altar. Assim expia pelo purificando, e este fica puro. Se é pobre e não tem recursos, pegará apenas um cordeiro, vítima penitencial, para a agitação ritual e para a expiação. 4 litros de flor de farinha amassada com azeite para a oferta e 1/4 de litro de azeite, e 2 rolas ou 2 pombos, segundo seus recursos, um para o sacrifício expiatório e outro para o holocausto. No 8º dia, os apresentará ao sacerdote, na entrada da tenda do encontro, na presença do Senhor, para sua purificação. O sacerdote pegará o cordeiro penitencial e o 1/4 de litro de azeite e os agitará ritualmente diante do Senhor. Depois degolará o cordeiro penitencial. O sacerdote pegará sangue da vítima e untará com ele o lóbulo da orelha direita, o polegar da mão direita e o polegar do pé direito do purificando. Depois derramará um pouco do azeite em sua mão esquerda, e com o indicador da mão direita salpicará 7 vezes diante do Senhor com o azeite que tem na esquerda.
Com o azeite que tem na mão, o sacerdote untará o lóbulo da orelha direita, o polegar da mão direita e o polegar do pé direito do purificando, onde havia untado o sangue da vítima. O resto do azeite que lhe fica na mão o derramará sobre a cabeça do purificando, para expiar por ele diante do Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou pombas, segundo seus recursos, uma como sacrifício expiatório e outra como holocausto, junto com a oferta. O sacerdote expia assim pelo purificando na presença do Senhor. Este é o rito para a purificação daquele que sofre de afecção cutânea e não dispõe de recursos. Infecções de casas. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos darei como posse, e eu permitir que uma casa de vossa terra fique infectada, o dono da casa se apresentará ao sacerdote e informará: Apareceu uma mancha em minha casa. O sacerdote, sem esperar o exame da mancha, mandará desalojar a casa, para que não fique contaminado o que nela houver. Depois, o sacerdote entrará na casa para examiná-la. O sacerdote examinará a mancha. Se observar o mal nas paredes, cavidades esverdeadas ou avermelhadas um pouco afundadas na parede, sairá à porta da casa e a mandará fechar durante 7 dias. No 7º dia voltará. Se a mancha se tiver estendido pela parede, o sacerdote mandará tirar as pedras manchadas e jogá-las em lugar impuro, fora da cidade. Mandará raspar por dentro toda a casa, e o pó que sair da raspagem será jogado em lugar impuro, fora da cidade. Pegarão outras pedras, colocando-as no lugar das primeiras, e rebocarão a casa com nova cal. Se depois de tiradas as pedras, e depois de raspada e rebocada a casa, a mancha reaparecer, o sacerdote tornará a examinar a casa. Se observar que o mal se estendeu pela casa, trata-se de doença corrosiva da casa. É impura. Mandará derrubar a casa, pedras, madeiramento e toda a cal, e levará tudo para um lugar impuro, fora da cidade. Aquele que entrar na casa enquanto estiver fechada, ficará impuro até a tarde. Aquele que dormir na casa lavará suas vestes. Quem comer na casa lavará suas vestes. Todavia, se o sacerdote entrar e, ao examinar a casa, observar que o mal não se estendeu depois de tê-la rebocado, declarará pura a casa, pois o mal foi curado. Então pegará 2 aves, ramos de cedro, púrpura escarlate e ísopo para espiar pela casa. Degolará uma das aves numa vasilha de argila sobre água corrente. Depois pegará o ramo de cedro, o ísopo, a púrpura escarlate e a ave viva, molhando-os no sangue da ave degolada, sobre a água corrente, e salpicará a casa 7 vezes. Assim, expia pela casa com o sangue da ave, com a água corrente, com a ave viva, com o ramo de cedro, com o ísopo e com a púrpura escarlate. Soltará a ave viva no campo, fora da cidade. Assim expia pela casa e esta fica pura. Esta é a lei sobre infecções e sarnas, sobre manchas de vestes e casas, sobre inflamações, erupções e manchas, segundo a qual se declaram os casos de pureza e impureza. Esta é a lei sobre infecções. Salmo 75. Nós te damos graças, ó Deus, nós te damos graças, invocando teu nome, narrando tuas maravilhas. Quando eu escolher a ocasião, julgarei retamente. Ainda que a terra trema com seus habitantes, eu firmei suas colunas. Digo aos que se gabam: não vos gabeis. Aos perversos: não levanteis os chifres. Não levanteis os chifres contra a altura. Não digais insolências contra a rocha. Não é o Oriente, nem o Ocidente. Não é o deserto, nem a montanha. Deus é quem governa. A um humilha, a outro exalta. O Senhor tem uma taça na mão, um copo cheio de vinho drogado. Ele faz todos os perversos da terra bebê-lo até as escórias. Eu sempre proclamei a grandeza dele, e tocarei para o Deus de Jacó. Arrancarei os chifres dos perversos, e se levantarão os chifres do honrado. Pai Celestial, te oferecemos louvor e gratidão, agradecemos por Tua palavra, por nos dar confiança e por nos desafiar na forma como te revelas a nós. Tu te revelas a nós de maneira lenta e incremental, Senhor. Encontra conosco onde nós estamos. Inclinas-te até nós, não para nos deixar aqui, mas para nos elevar a Ti.
Ajudai-nos a reconhecer tua divina natureza, tua natureza gentil e humilde, guiando-nos em nossa escuridão. Nos encontre em nossas fraquezas, começando onde nós estamos para que possamos chegar onde tu estás. Muito obrigado, Senhor. Fazemos essa oração e pedimos que aceites nossos agradecimentos por Cristo nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok, isso aqui é muito bom. Temos uma das partes mais desafiadoras da Bíblia, onde aqui no livro de Êxodo temos essa lei que Deus está dando, e na lei ele diz, ok, aqui está o que você vai fazer com seus escravos. E isso deveria nos fazer parar e dizer, pera, quê? O que é isso? Como que Deus está dizendo como lidar com escravos? E acho que é realmente importante entendermos isso, porque temos que ter em mente que Deus se revelando, ele não está se revelando a um povo que sabe quem ele é. Ele não está se revelando a um povo que tem muita familiaridade com ele. Ele não está se revelando a um povo que é, por falta de um termo melhor, civilizado. A gente diria agora, no século XXI, civilizado. Ele está se revelando a pessoas que estão familiarizadas com uma espécie de justiça do Velho Oeste, sabe? Ele está se revelando a um povo que tem uma noção do que é certo e errado, mas não necessariamente sabe como buscar o que é certo e errado de uma maneira que seja absolutamente boa e justa. Tipo, pensa nisso. No Antigo Egito e no Antigo Mediterrâneo, bem como no mundo greco-romano, você tem os deuses e deusas, e esses deuses e deusas não são bons, eles não são justos. E então o que você tem é o poder é o que manda. O que você tem é a utilidade é o que manda. E temos Deus aqui dizendo a essas pessoas, ele está ensinando a elas uma nova maneira de ser. O que ele está ensinando a eles não é apenas uma nova maneira de ser, ele está também ensinando a eles a sua identidade. E sua identidade é, não, eu sou um Deus de justiça, eu sou um Deus que ouve o clamor dos pobres, eu sou um Deus para quem suas ações importam. E não apenas importam, mas suas ações não podem estar enraizadas apenas no poder, ou apenas na vingança, ou apenas na utilidade. Mas suas ações devem estar enraizadas na justiça. E assim a gente tem Deus começando a dar esses mandamentos de comportamento, tipo, assim é como você tem que viver nessa sociedade. E é baseada, em primeiro lugar, na justiça. Ele está falando com uma comunidade que não o conhece, uma comunidade que não necessariamente sabe que existem regras sobre o que se pode fazer a uma outra pessoa. E o que eu quero dizer é, tipo, por exemplo, você tem o tipo de trabalho escravo que os próprios israelitas viveram e sofreram por 400 anos pelos egípcios. Então, escravidão, nessa época, nesse contexto, é uma coisa corriqueira, é uma das formas, inclusive, e me perdoem por dizer isso, mas uma das maneiras pelas quais as pessoas cuidavam uma das outras. Por exemplo, pensa que você está na rua, você não tem emprego, você não tem visão de futuro, você não tem nada para vender, nada para oferecer. Mas você pode oferecer a si mesmo, você pode vender seus serviços. Então, uma das coisas que você tem é essa diferença entre o que a gente pode chamar de uma escravidão completa, onde o ser humano é reduzido a um objeto que tem dono, e essa escravidão, eu já ouvi muita gente dizer, então é uma escravidão boa? Não, não é uma escravidão boa. Mas também não é a mesma que a gente está familiarizado no Brasil, familiarizado na Europa, na América do Sul, nos Estados Unidos. Mas é um tipo que diz, eu posso dar a mim mesmo, como último recurso, me colocar numa situação de servidão para alguém que pode cuidar de mim enquanto eu o sirvo. De novo, não é bom, mas o ponto é esse. É de que Deus ele tem que começar de algum lugar. E essas são pessoas que não conhecem a justiça do Senhor. Esse é um povo que talvez nem lembre que no início Deus os fez homem e mulher, Deus os fez a sua imagem e semelhança. Essas são pessoas que precisam aprender o que é justiça. Elas precisam aprender o que é equidade. Elas precisam aprender o que é tratar outro ser humano de forma justa. Tipo, essa é a aula 1, a primeira lição. Então, mantenha isso em mente, porque a gente vai continuar nos próximos dias passando por mais algumas leis. E essas leis podem ser desafiadoras para nós, pela nossa sensibilidade, mas é meio que... imagina que você estivesse fazendo trigonometria ou cálculo no ensino médio ou na faculdade e olhasse para a lição de adição e subtração do seu irmãozinho ou irmãzinha que está na primeira ou segunda série. Você não ia olhar para a soma e subtração deles e diria, nossa, como isso é bobo, por que você está gastando seu tempo com 1 mais 1 ou 3 menos 2? Matemática é muito mais que isso. Bom, os alunos precisam começar de algum lugar. Você tem que começar no nível mais baixo possível. Mesmo se for tipo, olha, isso é o que é um número. Vamos começar a contar. E é isso que Deus está fazendo aqui. Ele está começando no nível mais baixo possível que essas pessoas são capazes de aceitar e começar a viver.
E óbvio, ele vai chamá-los para algo mais alto, mas primeiro ele tem que descer ao nível deles. Ele está ensinando no nível 1 e está chamando-os para os níveis mais altos para chegarem lá, para um nível onde dizemos, ok, não vamos violar a justiça, mas vamos escolher misericórdia em vez de justiça. Porém, eles têm que primeiro saber o que é justiça. Ele vai acabar levando eles ao ponto de entenderem claramente que o ser humano, uma pessoa humana, é feita à imagem e semelhança de Deus e deve sempre ser tratada dessa maneira. Mas primeiro ele tem que dizer, eu vou começar fazendo isso colocando alguns parâmetros sobre o que vocês podem fazer uns com os outros. Então aqui estão algumas regras. Se há alguém que é escravo, existem alguns parâmetros. Você não pode fazer o que quiser com eles. Eles não são verdadeiramente sua propriedade. São seres humanos que estão ao seu serviço. Mesma coisa quando se trata de quando você fere alguém, é olho por olho, não vida por um olho. Eu espero que faça sentido, porque é apenas o começo. A gente vai ver o resto da aula 1 de Deus sobre como viver com outras pessoas e como viver em justiça à medida que os dias continuam. Vamos continuar rezando uns pelos outros, porque especialmente quando chegamos a algumas partes mais desafiadoras, e talvez eu nem explique tão bem quanto você quer que eu explique, mas eu prometo que eu estou dando o meu melhor. Bom, vamos continuar rezando uns pelos outros, porque isso não é apenas um dia, são 365 dias. Vamos continuar caminhando uns com os outros, vamos continuar a jornada uns com os outros e vamos continuar rezando uns pelos outros. Meu nome é Padre Michael, mal posso esperar para ver vocês amanhã. Deus abençoe.